Olá pessoal, tudo certo? Então hoje eu vou falar um pouco sobre o que são as I/Os, né? As entradas e saídas aqui, para que servem. Pessoal que já está trabalhando, né? Que já trabalha com os robôs já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, mas a ideia é repassar o conhecimento aí para quem não sabe ainda o que é, ou para ter uma introdução pelo menos do que seriam esses I/Os aí, beleza? Então, o que é o significado, né, de I/O lá que aparece, às vezes vocês veem na indústria ou em algum trabalho que vão fazer, aparece essa informação, né, de I/O, que seria a redução ali de inputs and outputs, que seria o equivalente em português a entradas e saídas. São entradas e saídas, essas entradas e saídas são utilizadas em módulos para fazer a comunicação do robô com algum equipamento externo ou algum dispositivo externo, certo? Então, entradas e saídas do que? São entradas e saídas de sinal elétrico, normalmente, que eu vou ter ali, ou um relé fechando um contato elétrico e atuando alguma coisa, ou um transistor, né, fechando esse contato elétrico. Eu tenho a possibilidade de ter ali somente o contato fechando, abrindo e fechando, ou eu posso ter entradas e saídas que vão receber, no caso entradas vão receber um sinal de 24 volts, saídas que vão enviar esse sinal de 24 volts para atuar alguma coisa. Quando eu tenho essas entradas e saídas digitais, por exemplo, eu tenho duas opções: ou essa entrada está recebendo sinal ou não está recebendo sinal, ou a saída não está enviando sinal ou a saída está enviando sinal. Então, ou eu tenho ligado e desligado, ou eu tenho aberto e fechado, ou eu tenho 1 e 0, ou eu tenho 24 volts ou 0 volts, depende de como funcionam essas entradas e saídas, né? Então, o robô lá vai entender que uma entrada está atuada quando, por exemplo, eu tiver 24 volts na entrada desse módulo de CLP ou desse módulo de entradas e saídas que vão reconhecer esses sinais, tá? As entradas e saídas digitais então vão trabalhar somente, né, com verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, aberto ou fechado, que geralmente são atuados por um relé ou um transistor ali para fazer esse recebimento e envio de sinais. As entradas e saídas analógicas, elas trabalham recebendo ou enviando sinais analógicos, que não seriam somente, né, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Eu tenho um sinal de 0 a 10 volts ou de 0 a 20 miliamperes, vai depender do tipo de entrada e saída para eu saber qual é o sinal que ele vai trabalhar. Sinais comuns que eu tenho entradas e saídas analógicas são sinais de 0 a 10 volts ou de 0 a 20 miliamperes, né? Esses sinais daí internamente são convertidos pelo CLP ou pelo robô para ele poder entender internamente, né, esses sinais. Além das entradas e saídas físicas que a gente fala, né, que são essas entradas e saídas que eu tenho algum equipamento ligado ou desligado ali fisicamente, eu posso ter a comunicação de entradas e saídas por redes industriais. Essas redes industriais trabalham ali enviando sinais seriais, né? Não são os sinais dos sensores. E eu tenho vários protocolos de comunicação serial, protocolos de comunicação de rede industrial. Normalmente são fabricantes diferentes e daí cada fabricante desenvolve a sua própria rede, o seu próprio protocolo de comunicação. Mas a gente tem aí DeviceNet, né, Profinet, Profibus, EtherCAT, Modbus.
Todos esses protocolos aqui são protocolos de rede de comunicação industrial que eu posso ter também. Então, além daquelas entradas e saídas que eu vou ter os fios ligados, que a gente viu ali, eu posso ter esses protocolos aqui, que eles vão ter um módulo. Esse módulo vai ter um cabo de rede ligado nele ali, e esse cabo de rede acaba levando essa comunicação entre esse módulo e o CLP, ou esse módulo e o robô. As entradas e saídas, elas podem ser utilizadas individualmente, né? Então eu posso usar uma entrada para reconhecer o sinal de um botão e esse botão acionar alguma coisa. Eu ter uma entrada que vai fazer a leitura de sensores, e esses sensores vão me dar alguma informação para o programa executar ou parar de executar alguma função ou algum trabalho que ele está fazendo. E as saídas são utilizadas para, por exemplo, atuar uma lâmpada, atuar um sinal sonoro, atuar um relé ou atuar uma contatora. Essa contatora vai atuar de um motor e eu ter o trabalho sendo executado lá na minha ilha, na minha linha de produção, certo? Então, as entradas e saídas podem ser utilizadas individualmente, então com uns sinais individuais, ou eu posso ter também essas entradas e saídas sendo utilizadas em conjunto. Esse conjunto seriam grupos de entradas ou saídas. Elas vão acabar considerando cada entrada como se fosse um bit. Então eu vou lá e faço a configuração que eu quero, que da entrada 0 até a entrada 7, que seriam 8 entradas, eles vão representar um byte, e esse byte vai me gerar uma interpretação de comunicação entre, por exemplo, um CLP e um robô. E daí esse byte vai me dar 255 possibilidades de combinação para eu fazer 255 programas diferentes. Se eu fosse usar cada entrada individualmente, eu não ia conseguir ter toda essa possibilidade ali de combinação, né? Assim como eu usando ele como um byte ou como uma comunicação binária, por exemplo. Então, além daquelas possibilidades de utilização, eu tenho uma saída, a saída 1 vai atuar a lâmpada 1. Eu posso usar um conjunto de saídas e esse conjunto de saídas representar uma comunicação com outro equipamento, e essa comunicação ser por combinação dessas entradas e saídas. Beleza? Então, basicamente, para entender ali um pouquinho, né, sobre essas informações de entradas e saídas do robô, para a gente entender como ele conversa com a ilha, como ele conversa com um CLP, por exemplo. Essas entradas e saídas são usadas também para seguranças, né? Então os botões de emergência são ligados em entradas. Eu tenho aquela porta da ilha que a gente tem, ela pode ser ligada também numa entrada, e essas entradas vão limitando, né, o funcionamento. Conforme apertei o botão de emergência, ele vai gerar um erro, mas esse erro vai ser gerado porque ele reconheceu que uma entrada foi atuada e essa entrada era o botão de emergência, e por isso ele acaba parando o equipamento. Assim como a gente tem vários outros periféricos ali e acessórios na ilha que também podem fazer isso, uma barreira de luz, um scanner, tudo isso eu posso utilizar entradas e saídas para fazer a comunicação com o robô, e também utilizar o robô, essas entradas e saídas do robô, para fazer comunicações. Então, eu quero que a esteira mova, então o robô vai atuar uma saída, essa saída vai atuar um relé, esse relé pode atuar um motor, ou uma contatora atuar um motor, e por consequência a esteira vai andar. A esteira andou, a peça chegou a atuar um sensor, esse sensor vai ser uma entrada do robô, vai avisar o robô que o sensor foi atuado, e daí o robô vai desatuar a saída que fazia a esteira mover, e por consequência a esteira para de mover. Beleza, pessoal?
Então por hoje o que eu queria era passar esse básico mesmo do que é o que são as I/Os, né? O que são as entradas e saídas ali do robô, como elas são utilizadas, né? Bem resumidamente, para ter uma ideia mais ou menos sobre esse assunto. E aqui eu tenho umas referências que eu tirei ali. Beleza? Valeu, por hoje era isso, obrigado.